Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma videoaula aqui do nosso curso de aritmética básica, né? A gente vai falar aqui com da numeração falada e escrita, né? Vamos aqui trazer uma reportagem, né, do tema do Google, né? Como assim, né? A aritmética pode estar relacionada a ao site, né, de busca do Google, né? Vamos entender um pouco mais, né? E dialogar com sistemas de numeração decimal, né? E outros sistemas de numerações, né? E ver a influência disso, né, na nossa cadeia de linguagem escrita e falada, né? Então, fique aí conosco, né? E sejam bem-vindos, né? Eu sou o professor Alan Lacerda, né? Então, vamos aqui falar sobre esse sistema de numeração decimal, né? Bem, evidentemente, né, a gente está familiarizado com o sistema de numeração decimal, né? Aquela que representa os dígitos, né? Os 10 dígitos de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Esse representar os números, né? Nesse sistema, né? Nos trouxe muitas contribuições e avanços, né, para esse sistema, né? Evidentemente, há outros sistemas, né, de numeração que, em outras bases, né, a gente pode situar como exemplo, né, o sistema de numeração binária, né? Binária porque nos reporta somente a representação do 0 e 1, né, em seu sistema de numeração, né? Bem, há evidentemente, né, outros sistemas também, né, que a gente vai aqui, né, reportar ao sistema, né, e as expressões de cada valor em cada sistema, por exemplo, no sistema de numeração romana, né, onde cada figura, né, representada, né, compõe um valor, né, o I, né, aquele I maiúsculo, né, o 1, o V, o 5, o X, o 10, né, o L, o 50, o C, o 100, o D, 500 e o M, 1000, né? Cada cifra, essas 7 cifras, né, compõem um valor no sistema de numeração romana, né? E vamos também aqui evidenciar, né, a ordem, né, os períodos e as classes, né, que a gente quer explorar nesses sistemas de numeração, né? E para isso a gente vai recorrer, né, ao caso do Google, né? Vamos entender um pouco mais sobre esse caso, né? Então, vamos lá, né? Primeiramente, né, o que se estabelece para escrever os números, né? Os números, né, evidentemente, né, tá como uma construção social, né, da humanidade, em que foram, né, evidenciadas ao longo, né, de um de períodos, né, até chegar a esses sistemas atualmente vigentes, né, que nós mas também temos a herança, né, de outros sistemas de numeração, né, na nossa própria estrutura da nossa língua, né? Podemos aqui exemplificar, né, na língua francesa, né, o quatre vingt, né, que significa isso é herança de um sistema de numeração de base 20, né? É bem curioso, né? Que foi herdado para a língua, né, a língua francesa, né? Evidentemente, né, tem outros também curiosidades bem interessantes que a gente vai estar nos reportando aqui, né, com o intuito de esclarecer e evidenciar e cultivar o interesse também aqueles que nos acompanham aí, né, nas nossas videoaulas, né? Bem, e o Google, né? O que é que ele pode, ele expressa então, né,
Bem, o que eu conheço, né, acerca do Google, né, vocês já devem estar familiarizados também que ele é um site, né, de busca, né, é uma empresa o Google, né, que ele é uma prestadora de serviços e produtos, né. Bem, é isso mesmo, né, vamos entender, né, a representação desse número do Google, né, porque então venham conosco aqui conferir essa reportagem, né, que é bem interessante, que é da qual eu vou me reportar, né, a revista, né, da BBC, né, da ciência, né, e vamos conferir agora a partir, né. Então fique aí conosco, né, e vamos lá à reportagem. Bem, aqui está a reportagem, né, que eu me referi anteriormente, né, da BBC News, de autoria da Ana Paz, né. O que é o número Google e o que inspirou o Google? Google, né, é o número, né. Bem, esse número, né, o Google, né, é um seguido de 100 zeros, o termo que inspirou até o mecanismo de pesquisa do Google, né. Vamos entender, né? Olha, aí está a representação, né? Atentem aí, né, que a gente vai para os períodos e as classes, né, que são evidenciadas aí nessa representação do número, né? Não precisa contar, né? Trata-se de um número um seguido de 100 zeros ou conforme preferem alguns matemáticos, né, 10 elevado a 100, né? O Google é tão grande, né, que ele supera a quantidade de átomos que existem no universo, né? Estima-se que hoje eles seriam em torno de 10 elevado a 80, né? Em 1937, né, durante uma conferência, um matemático americano, Edward Kastner, né, disse que para a maioria das pessoas o número é tão grande que é infinito, tão grande que não se pode nomear ou falar dele. Mas, no entanto, o autor, né, vai nos referir aqui que algumas curiosidades que envolvem esse número. Bem, foi ele próprio, né, que criou o termo, né, Google, para, para a palavra que mais tarde, né, serviria inclusive de inspiração, né, a mais valiosa influente empresa, né, prestadora de serviço, o Google, né? Então, muitos zeros, né? Como professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, né? Kastner buscava explicar conceitos matemáticos complexos e gerar interesse pela ciência. O matemático queria chamar a atenção para números enormes, né? Por meio de significados e quantidades, explicava aí a BBC News, né? O serviço de notícias, né? Bem, aqui está uma imagem, né, desse matemático, né, que teve a ideia de batizar, né, e pediu ao sobrinho de 9 anos para batizá-lo, né, uma das curiosidades que envolve, né, evidentemente, né, pode encontrar outras curiosidades que envolvem acerca desse número, né. Para isso, né, ele inventou um nome atraente para esse número, né, particularmente um seguido de 100 zeros. Na virada dos anos 20 para os anos 30, né, ele recorreu à ajuda de seu sobrinho Milton, de 9 anos, e pediu que ele batizasse um número. A única condição era que ele tivesse muitas letras e os seguidos de zero, né, na sequência. Então, o seu sobrinho, né, não só cunhou o termo Google, né, como se refere a uma quantidade que o termo, né, se popularizou com essa ferramenta de busca. Bem, sem uso prático, né, os nomes servem, né, simplesmente para que possamos nos referir de forma concisa ao que representam, né, diz Aramaioana. Após lembrar que existem infinitos números naturais, né, o matemático explica
que há certos números enormes que são conhecidos por nomes específicos, porque estão associados a problemas concretos, né? Evidentemente, né, como eu me referi anteriormente, né, pode ser herança das línguas, né? No caso do sistema de da base, né, 20, da qual me reportei, né, que foi herança, né, até para a construção da estrutura da língua, né, na língua francesa. O sistema de numeração de base 20, né? Bem, um exemplo é o número de Shannon, né, 1 seguido de 120 zeros, que surge ao estudar a complexidade do xadrez, ou seja, na estimativa da quantidade de partidas possíveis que o jogo oferece. Se por um lado o nome Google provocou seu objetivo de divulgação, né, e segue conhecido, né, 100 anos depois, por outro lado, né, Aramaiona, né, explica que ele não tem uma utilidade prática concreta, né? Em sua opinião, possivelmente grande parte da fama do tempo se deve ao fato de que ele deve ter servido de inspiração ao termo Google, né? E é curioso, né, como a gente observa, né, a estrutura das cifras, né, das representações, né, as origens, né, e dos termos, né, que a gente pode evidenciar, né. E aqui está uma imagem, né, da estimativa atual do número total de átomos do universo, né, diz o matemático. A história do Google, então, ela começa em 1995, né, na Universidade de Stanford, né, a página oficial do buscador, né, que se tornou um império tecnológico, comercial e de comunicações, né. Bem, foi lá que Larry e Brin, né, se conheceram e anos depois, trabalhando em seus, né, criaram um mecanismo de pesquisa que usava links, né, para determinar a importância das páginas individuais, né, na rede mundial de computadores, o qual, né, eles chamavam de backhub, né. Depois disso, né, ele passou, né, a se chamar Google, né. O nome era um jogo de palavras com expressão matemática usada para um seguido de zeros e refletir com precisão a missão desses autores, né, em organizar as informações e as tornar universalmente acessíveis e úteis, né. Até alguns anos, né, atrás, a biografia corporativa dizia também que o jogo de palavras refletia a sua missão de organizar a vasta quantidade de informações que, que aparecia, né, aparentemente infinitas, disponíveis na web, né? Diferentemente do que alguns pensam, né, o best-seller, né, do Google, de David, né, conta que os criadores não soletraram o nome do número de Kastner, né, de maneira diferente para diferenciá-lo ou torná-lo mais exclusivo, né? A grafia teria sido resultado de um simples erro, né? Já a sede da empresa, né, nos estados da Califórnia, chamado de Googleplex, né? A escolha é justificada com o uso lúdico do termo Google, né, que é uma complexa referência a edifícios. Um Google, né? Vamos lá. Apesar de ter um nome atraente e de referência com números de átomos, né, no universo, ou de informações disponíveis na web, né, de mencionar um nome tão grande quanto o Google, né, foi isso que o designer, né, holandês Daniel se propôs a fazer ao se comemorar seu 1 bilhão de seguidores de vida completado, em 1º de março exatamente. No aniversário de Boole, apresenta-se uma máquina que exibe o Google. A máquina é composta por 200 engrenagens, das quais 100 têm 100 dentes e as outras 100 10 dentes, explica.
Bem, essas engrenagens, né, são conectadas de forma que quando a primeira marcha, né, gira, a segunda gira, né, de uma rotação e, em outras palavras, é 10 vezes mais lenta, né, acrescenta. A terceira engrenagem gira 10 vezes mais devagar, né. Bem, para que a última engrenagem, né, rode uma vez, a primeira terá que girar um Google de vezes. Bem, essas então, né, foram nossas curiosidades, né, acerca o que é o número Google, né, e o que inspirou o Google, né. Até nosso próximo vídeo, né, para subsidiar as nossas aulas aí acerca da aritmética básica, né. Até mais.